Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas ou contra a carne e sangue, dependendo da tradução, mas contra os principados e potestades. Contra os principados e potestades, ou poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Só daí, tá bom? Essa palavra é maravilhosa. Pode assentar. Em nome de Jesus. Eu quero conversar com os irmãos. Pode colocar o tema do ano aqui, por favor? Eu quero conversar com os irmãos sobre restaurados e revestidos por Deus. Diga comigo, restaurados e revestidos por Deus. O que nós vemos aqui é o texto do apóstolo Paulo, que escrevendo à igreja de Efésios, ele dá essa instrução maravilhosa. E nós também, nós precisamos entender dessa forma. Nesta hora, eu quero convidar você a abrir o seu coração para entender aquilo que Deus quer dizer conosco. O texto está dizendo que nós precisamos revestir de uma armadura. O texto está bem claro em dizer para nós que existe uma batalha espiritual. Diga comigo, batalha espiritual. Nós estamos num mundo de trevas, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos que ter cuidado com o inimigo das nossas almas. Existe uma guerra espiritual. Nós não podemos achar que nós vamos ficar livres de qualquer impasse, ou de qualquer seta, ou de qualquer aflição. Sempre que nós decidimos servir a Cristo, nós entramos em uma batalha. É por isso que o apóstolo Paulo, quando você vai ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele começa dando várias instruções para a igreja de Éfeso. No primeiro capítulo, ele vai dizer que Deus nos dá o poder para nós vencermos todos os problemas ou todas as dificuldades. No capítulo 2, ele vai dizer, assim, estou tirando uma frase do capítulo para nós vamos entender. No capítulo 2, ele vai dizer que existe um inimigo espiritual. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que ele vai dizer isso em algum lugar. Existe um inimigo espiritual. No capítulo 3, ele vai dizer assim, você precisa ser fortalecido por dentro. E aí eu trouxe um versículo, o versículo 15 do capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está orando para a igreja de Éfeso, para que Deus os fortaleça no íntimo. Isso significa que nós precisamos ser fortalecidos por dentro. Amém? A nossa luta não é só exterior, a nossa luta também é interior. Existe uma batalha espiritual. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai destacar que não pode dar brecha para o mal. Ele vem falando toda a carta de Efésios, ilustrando para os irmãos esta batalha, essa importância de nós estarmos atentos. E aí no versículo 3 do capítulo 4 vai dizer assim, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quer dizer, não pode dar brecha. Nós precisamos da força, ou melhor, nos esforçar. Faça tudo possível, esforce para manter a unidade da paz. Manter a paz uns com os outros, sem a qual ninguém verá a Deus. Já no capítulo 5, ele vai dizer que nós devemos viver com luz,
como luz contra as trevas. Nós somos a luz deste mundo. Então, se nós estamos em uma batalha espiritual, você é luz no meio das trevas. Automaticamente, você é um vencedor, porque quem luta por você é o Espírito Santo que está dentro de você. No capítulo 5, no versículo 8, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém? Então aí chega no capítulo 6, onde ele vai destacar. E aí no capítulo 5, ele vai falar muito sobre como pais devem cuidar dos seus filhos, ou como os filhos devem tratar os seus pais, como o empregado deve tratar o seu patrão, e quando o patrão tem que tratar o seu empregado. Então ele dá várias instruções explicando para a igreja como um cristão deve proceder nesta terra. Amém? Sendo luz. E por isso, depois dele citar todas estas obrigações, todas essas informações que nós devemos seguir para ser um verdadeiro cristão, aí ele vai destacar no capítulo 6 sobre as armaduras. E aí eu quero destacar aqui uma coisa para os irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo esta carta, assim diz os estudiosos, ele estava preso em Roma. Essa prisão era uma prisão domiciliar. Ele estava dentro de uma casa e um guarda ficava ali 24 horas. Alguns dizem que ele estava acorrentado entre um guarda e ele. Ele ficava acorrentado sempre. Então, eu creio que quando ele olha, quando ele está escrevendo a carta para Efésios, para a igreja de Éfeso, ele analisa o soldado. Ele está ali 24 horas. Imagina você, 24 horas vendo um soldado armado, com todos esses equipamentos. Com capacete, com escudo, com a espada, com a sua sandália. Então ele faz uma analogia. Ele faz uma explicação, escrevendo a carta, explicando para os irmãos, comparando a armadura daquele soldado e colocando nomes nestas armaduras espirituais, como se fossem espirituais. E é por isso que é importante nós observarmos dessa forma. No capítulo 6, no capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui, que a força do cristão, ela vem de onde? Ela vem de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, fortaleçam no Senhor, no seu poder. Então, se nós queremos vencer as batalhas espirituais, nós precisamos fortalecer em Deus. Nós precisamos buscar em Deus. E eu creio que não preciso nem falar como nós buscamos esta força. Esta força, ela é buscada, ou melhor, nós encontramos ela na nossa intimidade com Deus, nas nossas orações, nos nossos compromissos de leitura bíblica, nos nossos compromissos de devoções diárias. Isto faz, com certeza, nós nos enchermos muito mais de Deus. O poder de Deus não é derramado sobre pessoas que não têm vontade de ler, não têm um compromisso, não têm uma vontade de entender fielmente o que é o Evangelho. Mas se você tem vontade, se você entende quem você é, qual é o seu propósito na terra, você vai buscar esse poder. Porque sem o poder você não vence nenhuma batalha espiritual. Se a batalha é espiritual, nós somos carnais. Então é lógico que nós precisamos ser revestidos de um poder que vem do alto. Então quando nós revestimos desse poder, nós vamos vencer todas as ciladas do diabo. Amém? E aí no versículo, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quer dizer, é o poder de Deus, é através do poder de Deus que Ele efetua em nós tanto querer como realizar. Então, se nós estamos diante de uma batalha e você quer vencer o maligno, é Deus que vai operar em você o desejo de vencer e também vai operar em você a força para encarar qualquer tipo de problema. Então, tudo vem de Deus. A batalha espiritual, ela é vencida somente através do Espírito Santo. Amém? Em segundo lugar, eu quero destacar nesta palavra é que a realidade da batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. No versículo 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas. Em algumas traduções vai dizer carne e sangue, né? Carne e sangue é pessoas.
Então a sua luta, a minha luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades. Então nós precisamos entender que existe uma hierarquia, existem os principados e as potestades. É como o governo humano, vamos simbolizar. É como tem o presidente, tem o governador e tem os deputados, enfim. Existe uma hierarquia no mundo espiritual, maligno também. Então a nossa luta não é contra as pessoas. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, ó, o que eles fazem entre nós? Poderes e autoridades que ficam atuando na nossa mente, no nosso coração. Ele fica induzindo nós a fazermos aquilo que eles querem, através de mentira, através de coisas que ele apresenta para nós cairmos em uma cilada. Então existe algo no mundo espiritual que nós precisamos entender. E a pior coisa que às vezes nós enfrentamos, e se nós não tivermos alicerçado na palavra e na oração, é o engano. Porque o nosso adversário, esses principados e potestades, ele atua muito pelo engano. E pelo engano, muitas pessoas caem. Por quê? O que é o engano? Ele se disfarça de anjo de luz, como diz a palavra. Ele se disfarça de coisas boas. Ele se disfarça de coisas que aparentemente vêm de Deus. E aí, se nós não estamos embasados na palavra, nós vamos cair nestas ciladas, nós vamos cair nesse mal. É por isso que nós precisamos estar em alerta todos os instantes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim, estejam alertas e vigiem. Por que nós temos que estar alerta e vigiar? Porque existem confrontos. Existem dominadores do mundo. E o apóstolo Pedro diz assim, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele atua. Mas nós, com o poder de Deus, com as armaduras de Deus, como nós vamos ver aqui, nós nos tornamos homens e mulheres vencedoras. Por quê? Porque não é nós que lutamos. É Deus que luta por nós, Ele está sempre à frente. As armaduras que nós vamos ver aqui, você vai observar que a maior parte delas são armaduras de defesa. Por que defesa? Porque Deus quer que você se resguarde, porque o ataque é verdadeiro. O inimigo é real, ele vai atacar. Mas se você estiver com as armaduras, nada vai atingir você. É por isso que é importante nós entendermos essa batalha espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se nós temos a certeza pela palavra, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar na guerra, mas não desarmado, não sem a proteção. É como alguém chamasse nós para ir combater lá nos Estados Unidos, né? Alguém fosse convidado para guerrear lá nos Estados Unidos contra o Irã. Será que nós iríamos lá conforme nós estamos aqui? Nós não iríamos assim. Nós iríamos vestir de uma vestimenta especial, com certeza. Porque é uma luta travada. Existe uma guerra. E a guerra, Deus sabendo que existe esta guerra, Deus nos prepara. Ele diz assim, ó, vocês não podem enfrentar esta guerra, estas potestades e esses principados sem uma armadura. Vocês não podem. É por isso que nós temos que entender quais são estas armaduras. Em terceiro lugar, a necessidade das peças das armaduras de Deus. Está lá no versículo 13 e 17. Como existe uma guerra espiritual, o cristão precisa usar a arma de Deus para resistir ao mal e permanecer firme na fé. É isso que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês revestem todas as armaduras para que no final vocês permaneçam firmes. O que ele está dizendo? É as armaduras que vai proteger você. É as armaduras que vai manter você em pé. É as armaduras que não vai deixar você cair. É as armaduras que você vai poder cantar o hino da vitória lá no final. Amém? Se você não estiver com as armaduras, você vai ser atingido de alguma forma. É por isso que a Bíblia está aqui para nós aprendermos com ela. É a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus. Ele deixou escrito para nós. Eu costumo dizer, é o nosso manual de instrução. Sempre vou falar isso aqui. Se eu não leio como eu devo agir na terra, eu vou errar. Eu vou sair por aí sem as minhas armaduras. E aí o diabo vai lançar uma seta.
se você estiver sem o escudo, sem o capacete, você vai ser atingido no alvo certo. E quando atinge no alvo certo, meu irmão, dá trabalho. Amém? É por isso que as armaduras de Efésios capítulo 6 são mais armaduras de proteção. Existem duas armaduras que você vai usar para guerrear, para combater, que é a espada do Espírito e a oração, que também é uma armadura. Muitos não consideram a oração como uma armadura, mas é uma armadura. Ele chega no final e fala assim, ore também. Então a oração faz parte da sua arma de ataque. Amém? De ataque. A espada do Espírito é de ataque, porque foi assim que Jesus venceu também o diabo lá no deserto. Como é que Jesus venceu o diabo lá no deserto quando ele foi tentado? Depois que ele jejuou os 40 dias, ele usou a palavra. E o diabo, sabendo que a palavra é tão poderosa, tentou também enganar Jesus com a palavra. Mas Jesus, com certeza, não deixou se vencer pelo diabo. E nós também não vamos nos deixar ser vencidos pelo diabo. Porque o diabo já perdeu lá na cruz do Calvário. Amém? O que nós precisamos é só dessa atenção. Paulo usa a linguagem de um soldado para explicar as virtudes espirituais. A primeira arma que ele fala, que ele destaca no texto, é o cinto da verdade. Eu não trouxe uma imagem, queria trazer uma imagem de um soldado, mas o cinto com certeza segurava toda a roupa do soldado. Naquela época as roupas eram diferentes, não era uma calça como nós estamos usando. Deveria ser um roupão mais largo. Então eles usavam aquela cinta para que eles não caísse a roupa pelo caminho e eles ficassem seguros para guerrear, para usar a sua espada. Então a palavra, o cinto está falando de segurança. Viver a verdade de Deus dentro da sua palavra. Então a palavra é a verdade. Diga comigo, a palavra é a verdade. É ela que vai te segurar. Se você estiver ajustado com a palavra, se quando o diabo vier te atacar, você tem a palavra, amém? Se dentro do seu alforje, vamos usar aqui a expressão de Davi, tem a palavra, você lança a palavra e ele fugirá de vós. Amém? Então, o cinto também te dá esta segurança. O cinto segurava a túnica, preparava o soldado para a batalha, e Paulo aqui compara isso com a verdade que sustenta toda a vida cristã. Então, toda a nossa vida cristã está sustentada pela palavra. Você acha que nós estaríamos aqui hoje se não existisse a palavra? Não estaríamos aqui. Então, onde está a nossa segurança? Onde está a nossa verdade? Está na palavra. Por isso que Jesus falou assim lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está falando, olha, é a palavra que vai te dar segurança. Você não vive sem a palavra. Se você entrar na guerra, sem esse cinto da verdade, sem a palavra, você não vence o diabo. O diabo, você não vence ele falando palavras bonitas. O diabo, você não vence ele musculoso. Você não vence o diabo com o cabelo penteado, bonitinho, roupa bonita. Não. O diabo você vence na palavra, na unção de Deus. Então, por isso, cada guerra, cada batalha, existe a arma certa. Para nós vencer o diabo, nós temos que usar a palavra. É por isso que nós temos que colocar esse cinto como verdade. Quer dizer, a palavra é a verdade. E viver a verdade. Todas as vezes que ele vier contra você, você tem uma verdade para ele. É mentira, Satanás. A palavra de Deus diz assim, assim e assim. E pronto, ele é derrotado porque a palavra tem poder. Amém, querido? Então, usemos o cinto da verdade. Se Jesus falou, complementou esta palavra ainda quando ele estava na terra. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A segunda armadura que o apóstolo Paulo destaca é a couraça da justiça, que significa vida reta diante de Deus. Couraça era uma parte que ficava nessa região do peito, com certeza protegendo aqui os órgãos vitais, coração, pulmão, né? Para as flechas não entrar aqui. E essas couraças geralmente eram feitas de ferro, ou tipo umas escamas de ferro. Era difícil entrar alguma coisa nas couraças, porque era feita realmente de ferro. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam revestir dessa couraça da justiça. O que representa a couraça? A justiça de Deus. Quando o inimigo vier te atacar, você se segura na justiça. A justiça dele foi derramada na cruz do Calvário.
Não existe nada que o inimigo tenta acusar você, afetar os seus órgãos principais, que é o seu coração. Ele não consegue, porque você tem a justiça de Cristo. A justiça do Senhor te protege. A couraça protegia o órgão do coração. E o coração é um dos órgãos mais sensíveis, falando no mundo espiritual, falando de sentimentos. Se nós não estivermos guardados pela justiça de Deus, pela palavra de Deus, também encaixa aqui a palavra de Deus. Se você não estiver guardado pela justiça de Deus, que é o amor de Deus, a justiça dele nos trouxe o amor. Se você não estiver resguardado por isso, qualquer palavra que lançar sobre você vai atingir o seu coração. Mas quando você entende que você está revestido por essa couraça, que é a justiça de Deus, você não vai deixar nada entrar no seu coração. Não é que não vai entrar. O próprio Deus não deixará entrar. Amém? O diabo vai até tentar jogar uma seta no seu coração, mas como tem a couraça da justiça, você não vai ser atingido por esta palavra maldita ou por esse xingamento. Você não vai ser atingido desde que você compreenda todo esse processo, está reto diante de Deus, aceita Jesus como seu Salvador. Desde que você faz parte desse plano, entende isso tudinho, você lendo o capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se nós estamos vivendo isso, a couraça da justiça está sobre nós. Amém. Então, não é qualquer palavra que vai atingir o seu coração, porque o seu coração está guardado pela couraça da justiça. Aleluia! Seu coração pertence a Cristo, aleluia. A única palavra que vai entrar aqui é a palavra de salvação, a palavra de cura, a palavra que liberta, a palavra que muda o seu semblante, a palavra de alegria. Palavras malditas não vão entrar no seu coração, porque a palavra de Deus está dizendo que a couraça da justiça impede que as setas entrem no seu coração. Isto eu creio, e você crê também, amém? Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige. Pratica a justiça, ama a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Praticar a justiça também faz parte. Couraça da justiça, tanto significa você viver na justiça e você também ser um homem e uma mulher justa diante de Deus. Se você está vestido com a couraça da justiça, você é um homem justo, uma mulher justa, nenhuma palavra maldita terá poder sobre a sua vida, porque não tem legalidade. Só tem autoridade sobre a sua vida palavras malditas quando tem legalidade. Quando alguém te acusa de alguma coisa e você faz um resumo na sua vida, epa, é verdade, esse negócio aqui não está batendo não. Então, se aquilo que a pessoa lançou sobre você não está resguardado na justiça de Deus, e você também não é um homem justo, uma mulher justa, isso pode abrir brecha na sua couraça. É por isso que nós precisamos alinhar com a verdade do Senhor. Sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. E a nossa santidade, ela vem através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque às vezes quando nós falamos assim, sede santo como eu sou santo, que é Deus falando, nós pensamos, puxa, meu, como que eu vou ser como Deus? Nós não conseguimos. Mas Cristo fez isso por nós, amém? Cristo fez isso por nós. O que eu tenho que fazer? Abraçar a verdade da cruz. A justiça de Deus me cobre. O sangue de Cristo me cobre, aleluia. É por isso que nós temos que assegurar em Cristo. Tudo que nós vamos fazer, Cristo tem que estar no meio. Cristo tem que ser o centro da sua vida, aleluia. Para que o diabo não ache brecha. Ele pode até ver alguma coisa, mas quando ele olha para a justiça de Cristo, ele sai fora, porque a justiça de Cristo já te perdoou de todo o pecado. É na justiça de Cristo que você tem que se segurar. É ela que nos protege, é ela que nos garante a vitória, aleluia. O apóstolo Paulo ainda fala das sandálias do evangelho da paz. Ele olha para o soldado e vê aquela sandália e fala, o que eu tenho que falar? Não vou falar a sandália do evangelho, porque o soldado está ali caminhando. Eu acho que ele me imaginou, o que eu vou falar? Qual que é o simbolismo que eu vou dar para a sandália do soldado? Ele falou, calce a sandália do evangelho da paz. Quer dizer, anuncie também a palavra. Seja um soldado que leve a palavra. Em outras palavras também, o evangelho nos dá segurança também. O evangelho é a nossa base. A sandália do soldado, se você for fazer uma pesquisa, era uma borracha e no solado tinha algumas coisas de ferro, tipo uns pregos de ferro,
que eles andavam para dar segurança, ele não escorregava. Naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje, mas as sandálias dele tinha alguns pregos embaixo, tipo que eles pisavam e afundava e não escorregava. Amém? Então, calçar a sandália do Evangelho é você estar seguro no Evangelho. O Evangelho te garante a vitória, amém? O Evangelho não deixa você escorregar. O Evangelho está dizendo, olha, você foi salvo por Cristo, você foi liberto por Cristo, você será, aleluia, exaltado por Cristo, glorificado por Cristo. É o Evangelho que nos dá esta segurança. E ao mesmo tempo, também ele está dizendo assim, olha, você tem que calçar o Evangelho, no sentido de levar esta palavra para outras pessoas que não conhecem. Você também tem que levar esta segurança para alguém. Então, o apóstolo Paulo, ele dá assim, uma geral nesse equipamento do soldado, para que nós possamos também fazer o mesmo. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós calçamos as sandálias do Evangelho, o sapato, ou também um sapato, hoje nós usamos sapato, né? Mas simbolicamente é sandália. Nós estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para ser um filho seu aqui na terra. Eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça nessa terra. Ter prontidão. Ele usa a palavra prontidão. Calce a sandália da prontidão. Temos que estar pronto para fazer aquilo que o Senhor Jesus está nos pedindo. É uma vergonha quando nós olhamos para a nossa volta, para a nossa cidade, e nós vemos tantas pessoas que não conhecem Jesus. E nós estamos aqui alimentando todo domingo, toda quinta, toda terça, agora tem terça. E nós alimentamos. E nós não trazemos ninguém para a igreja. Onde está a sandália do Evangelho? Onde está? Onde nós colocamos a sandália? Escondemos debaixo da cama? Escondemos em algum lugar? Nós precisamos calçar a sandália do Evangelho. Levar a palavra do Senhor. Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: pregue a palavra. Esteja preparado e a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Precisamos calçar, querido, a sandália do Evangelho. Precisamos entender que o Evangelho é a única verdade que vai mudar esta nação. O Evangelho é a única verdade que muda a pessoa, o destino da pessoa. O Evangelho é a única verdade que diz para nós, olha, tem jeito sim. Tem jeito sim. Porque o mundo não vai ficar como está. O que nós estamos vendo hoje nesse mundo que nós estamos vivendo, as guerras que estão acontecendo entre Israel e Irã, aquele contexto no Oriente Médio, coisas que estão acontecendo e nós estamos vendo, as coisas estão cada vez pior. Pessoas morrem, pessoas são decapitadas, enfim, coisas bárbaras estão acontecendo à nossa vista. E nós estamos pensando que está tudo normal, mas não está tudo normal. É sinais do céu. Para que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos tomar prontidão do Evangelho. Calçar a sandália do Evangelho da paz. Anunciar Jesus Cristo para as pessoas, para que elas também possam entender esta verdade. Ou será que nós estamos aqui apenas para divertir? Será que nós estamos aqui só porque é gostoso? Tem um clima agradável. Não, meu irmão, nós somos chamados para uma verdade. Nós somos chamados para ser guerreiro. É por isso que o apóstolo Paulo usa a figura das armaduras de um soldado. O que ele está dizendo? Nós somos um soldado de Cristo. Aleluia. Nós somos um soldado para a guerra. É por isso que ele falou, olha, você não pode ficar neste mundo sem se equipar com estas verdades, com estas armaduras. Se vocês não se equipar com estas armaduras, vocês não vão vencer a batalha espiritual. Agora, o que eu vejo muitas vezes é muitas pessoas que já perderam a batalha espiritual.
porque nem conhece as armaduras, nunca nem pararam para pensar como que funciona isso, como que é o capacete, como que é a couraça, como que é viver em Deus. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: eu sou um Deus que renova as alianças, aleluia. Eu sou um Deus que renova as forças, não tem nada perdido, eu faço novos começos, restaura a nossa vida, aleluia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, aleluia. Aleluia. Por isso, irmãos, que esta palavra traz esse sentido de restauração. Restaurar as nossas armas novamente, colocar ela novamente no nosso corpo. Nós somos soldados de Cristo para uma batalha, aleluia. E nós somos mais que vencedores. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem compromisso com a sua igreja. Se algum soldado ficar para trás, ele levanta outro. Não é por causa de soldado que não quer que ele vai deixar de agir, não. Quem não quer fica para trás, ele levanta outro, porque ele tem compromisso, é com a igreja que vai subir para o céu, aleluia. Então, se você não quer ficar para trás, enquadre-se nessa verdade e diga: Senhor, eu quero vestir novamente as armaduras, eu quero colocar novamente a couraça, eu quero colocar novamente o capacete. Enfim, nós precisamos colocar as armaduras em nós novamente, restaurar esta vontade. E aqui também ele fala a outra armadura, que é o escudo da fé. O escudo, ele traz uma proteção até maior, se você for observar. Ele tanto protege a cabeça, como protege as pernas, protege todo o corpo. O escudo não está fixo só num local, como o capacete está só na cabeça, a couraça só está aqui no peito. O escudo, ele faz uma proteção até mesmo para a couraça. Ele dá aqui, ó, está sempre protegendo o corpo, o soldado. E aqueles escudos eram grandes. Se você for ver os filmes, alguém já assistiu esses filmes romanos? Os escudos eram grandes, às vezes até maior do que a pessoa. Não sei como é que consegue carregar. Mas o escudo, ele protege quase todo o corpo da pessoa. E como é que é chamado esse escudo pelo apóstolo Paulo? Escudo da fé. Com a fé, como diz a própria palavra, do tamanho de um grão de mostarda, você vence muitas coisas, aleluia. Então, se você tem fé, se você tem um escudo, confiança em Deus, contra dúvidas, contra tentações, nenhuma seta maligna te atingirá. O escudo te livra disso, nenhuma seta. Se você for pegar no contexto romano, os escudos, ou melhor, naquela guerra, eles lançavam setas, e estas setas eram contaminadas, às vezes de fogo na ponta, e venenos mortais na ponta. Então, onde aquela seta atingia as pessoas morriam. Se elas não morressem na perfuração, elas morriam envenenadas ou incendiadas. Enfim, querido, a Deus está dizendo: olha, se você usar o escudo da fé, nenhuma seta vai te atingir, aleluia. Nenhum fogo estranho vai entrar na sua vida. A única coisa que vai entrar dentro de você é o Espírito de Deus, aleluia. Não é o fogo estranho de Satanás através de uma seta, não. Não é o veneno do diabo através de uma seta, não. O escudo da fé te protege contra todos os dardos inflamados do maligno. É importante. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque o inimigo está sempre jogando os seus dardos, ou as suas flechas. Está sempre jogando as suas flechas. Esta semana eu recebi uma flecha. Mas como eu estava amparado para a glória do Senhor, estava lendo a palavra, meditando na palavra, já tinha recebido uma resposta de Deus, estava dentro da bênção, da provisão de Deus, e de repente veio uma seta daquela que eu fazia lá no passado. Ele relembrou de novo: olha aqui a oportunidade para você ganhar um bom dinheiro. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Apaguei a mensagem, falei: cai fora, Satanás. É seta maligna. Exatamente no dia em que Deus me deu uma resposta na minha vida, Satanás vem lá, uma mensagem do WhatsApp. Cuidado com o WhatsApp, às vezes vem mensagem do capeta. E aí vem aquela mensagem, falei: está repreendido em nome de Jesus. Apaguei na hora. É seta. É seta. Para os irmãos saberem o que é, antigamente eu participei muito desse negócio de criptomoeda. Quem conhece criptomoeda? Tem muita coisa no negócio de criptomoeda. E aí eu entrei numa pirâmide uma vez, mas perdi uma grana legal. E fiquei tão desacostumado com aquilo. E falei: nunca mais. E aí, quando é agora, o camarada me acha no WhatsApp. Falei: não, meu filho, sou uma nova criatura, acabou.
Não quero mais esse negócio, não. Eu não pertenço mais ao diabo. A seta dele não entrou. Não entrou. E na hora, irmão, eu percebi na hora. Na hora eu percebi. Tá vendo aqui? Até falei bem, esposa, tá vendo a seta do diabo aqui, ó? Isso aqui é seta. Se nós não estamos preparados, eu vou entrar. É agora que eu vou ficar milionário. É assim que ele faz. E às vezes a proposta, a seta dele, são setas que atraem os nossos olhos. Sim ou não? Ele é esperto. Mas o nosso Deus é mais poderoso ainda. Amém? Então nós temos que ter cuidado. O escudo da fé nos protege contra estas tentações, contra a seta do diabo que ele lança para nós. Em Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Quem é um escudo? Deus. A sua fé em Deus. Qual que é a sua fé? Não é em Deus? Não é em Cristo Jesus? A sua fé te protege. Ele é um escudo. Ele cria uma barreira para impedir que o diabo te atinja. Só vai atingir você se você estiver sem o escudo. Se você estiver sem a verdade. Se você estiver sem o capacete, pode te atingir. Porque Deus é justo. Ele vai agir conforme a sua justiça. Salmo 18, versículo 30. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Quem é escudo? Deus é o nosso escudo. A palavra do Senhor é o nosso escudo. Interessante que nesta analogia do apóstolo Paulo, ele fala que a espada do Espírito é a palavra. Mas na Bíblia nós encontramos também muitos versículos que falam que a palavra também é um escudo. Está tudo junto, irmão. É como Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém divide. É uma pessoa só. Então todas as armaduras de Deus se tornam uma só no seu corpo. Todas elas vão te proteger de alguma forma. Você não pode ficar sem nenhuma delas. Você tem que usar todas elas para que você possa vencer o maligno, possa vencer as tentações, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Conheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, se você confia no Senhor, tem uma proteção, tem um escudo de Deus sobre você. Quando nós não conhecemos a Deus, nós ficamos vulneráveis. Nós somos como uma folha seca. O vento leva para onde quer. Sim ou não? Mas quando nós estamos firmados na palavra, nós somos como uma casa construída na rocha. O vento não leva, não. Não é qualquer vento de doutrina que vai tirar você do propósito. Não é qualquer palavra que vai tirar você do foco. Porque você está lendo a Bíblia, você está orando, então você está guardado pelo escudo de Deus. Aleluia! E por fim, a espada do Espírito é a palavra de Deus, que nós temos aqui como espada de dois gumes. O que é a palavra? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Não é isso que diz a palavra? Ela corta dos dois lados, como espada de dois gumes, que ela corta dos dois lados. Então ela não vai só falar com você, ela fala com as pessoas também. Quando eu estou pregando aqui, por exemplo, a palavra não está falando só com vocês, já falou comigo antes de eu pregar. Ela está falando comigo, porque ela corrige dos dois lados. Então por isso nós temos que ter a espada do Espírito, que representa o quê? O caráter e a prática na vida cristã. Quando você tem a palavra no seu coração, você alinha a sua vida, você alinha o seu caráter. Tudo aquilo que você vai fazer está alinhado com a palavra. Então você não vai dar espadada de qualquer jeito, ou você não vai entrar em qualquer lugar, você não vai tomar qualquer decisão. Toda a sua decisão é amparada na espada, na palavra de Deus. É por isso que o inimigo não acha brecha naqueles que estão revestidos com as armaduras de Deus. Com as armaduras de Deus, o diabo não tem condições de atingir você. É por isso que é importante nós entendermos o propósito das armaduras de Deus. Você tem que estar sempre guardado no seu coração a palavra de Deus. Amém? A única maneira de você vencer o diabo é pela palavra. Jesus Cristo usou lá no deserto, ele usou a espada do Espírito. Ele usou a palavra. Não é isso que Jesus fez com Satanás, quando estava tentando ele lá no deserto, depois do jejum? Então, se você tem a palavra, você vai vencer as ciladas do diabo. E aí um texto muito conhecido da igreja, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva
e eficaz. Diga comigo, viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela esquadrinha nós. Como é bom quando você está lá no seu quarto, naquela intimidade, naquele secreto com Deus. Você liga aquele fundo musical suave. Você começa a ler a palavra, fala, agora eu tenho 1 hora de leitura. Eu vou ler a palavra. Você liga o som, num som mais baixo, e você começa a ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, e você começa a ler em voz alta, só você e Deus ali, naquele ambiente gostoso, aquele sonzinho, fundo musical bem tranquilo, e você começa a ler em voz alta, e aquela palavra vai falando com você, aquela palavra vai mexendo com você, quando pensa que não, que parece que você está entrando dentro da história do apóstolo Paulo, parece que você está vivendo aquele momento. Quando eu começo a ler essas cartas, é mais ou menos assim, eu começo a imaginar o apóstolo Paulo acorrentado, olhando para o soldado, ele escrevendo, eu não sei, mas talvez as suas lágrimas desciam, ele chorava, ele lamentava porque tinha saudade dos irmãos, ele só podia escrever uma carta, ele não podia estar presente. Enfim, querido, a palavra de Deus, ela mexe com o nosso coração. A palavra de Deus não é apenas um livro qualquer, ela tem poder, ela tem vida. Por isso que é bom nós lermos, ou melhor, nós precisamos ler todos os dias a palavra de Deus, e não ler a palavra de Deus apenas como um momento rápido. Não, concentre, tire um tempo especial. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver o Senhor falar comigo. Ele vai falar com você, porque o Espírito Santo é real, aleluia, ele é uma pessoa, ele mexe com você. É por isso que é a espada do Espírito, você tem que estar sempre usando ela para se defender contra também o inimigo, as ciladas do diabo. Quando você tem a palavra guardada no seu coração, nada vai atingir você, nenhuma armadilha do diabo vai atingir você, nenhuma oferta maligna vai te surpreender, porque imediatamente o Espírito Santo faz você lembrar daquela palavra que você leu. Ei, filho, eu te amo, eu tenho um propósito para você. Para aí, esta proposta é do diabo, não cai nessa não. O Espírito Santo te avisa. Porque a Bíblia diz que Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós lemos. Ele faz você lembrar, aleluia. É por isso, irmãos e amados que estão aqui nessa noite, nós precisamos nos vestir das armaduras de Deus, estar resguardado por ela. E por último, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 18 a 20, a importância da oração. Não é só as espadas, não é só o capacete, não é só o cinto, não é só a couraça. Não, tem algo muito importante. Diga comigo, oração. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Olha aqui, olha a recomendação do apóstolo Paulo. Quando é que eu tenho que orar? Só quando eu estou doente? Não. Quando eu tenho que orar? Só quando acabou o dinheiro lá em casa? Não. Quando eu tenho que orar? É em todas as ocasiões. Oração de agradecimento. Pastor Domingo falou aqui sobre agradecimento. Às vezes nós só sabemos pedir. Nós temos que agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha despensa cheia. Obrigado, Senhor. Está faltando uma coisinha, mas obrigado, Senhor. O Senhor vai prosperar, o Senhor vai enviar. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Obrigado, Senhor, pela minha cidade. Oração não é só petição. Oração é gratidão, é louvor. Uma hora eu quero falar sobre isso. Oração não é só pedir. Oração você começa adorando, suplicando, exaltando o nome do Senhor. O próprio Jesus já ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa dizendo, comece orando, santificando o nome dele, glorificando o nome dele. Ele é santo, ele é poderoso, aleluia. É por isso que às vezes as nossas orações nós não sentimos nada, porque nós já começamos a reclamar: Senhor, eu não aguento mais, está faltando. Não, esqueça o que está faltando. Olha para aquilo que você tem. Você tem Jesus, aleluia. Você tem seu nome escrito no livro da vida, aleluia. Comece glorificando Ele. A maioria das vezes que nós começamos glorificando, exaltando o nome do Senhor, quando pensa que não, você nem lembra mais do que você ia pedir. A presença de Deus invade aquele ambiente, você entra numa presença gloriosa, você esquece até que você ia pedir. Por quê? Porque é isso que Jesus quer de você. Jesus quer a sua intimidade
o seu esforço, como diz o apóstolo Paulo, o entender que o seu nome está escrito no livro da vida, não é pedir todas as horas pelas coisas da terra. As coisas da terra, elas virão para você, desde que você coloque em primeiro lugar as coisas do céu. Como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo será acrescentado. Está na palavra. Está na palavra e é a espada do Espírito. Amém? Nós sabemos que a nossa batalha é grande. Se eu fosse perguntar para os irmãos que estão aqui nessa noite, cada um de nós enfrentamos uma batalha diferente. É verdade, não é? Talvez eu olhe para vocês e eu não consigo definir qual é a batalha que você está inventando. Qual é a dificuldade que você está enfrentando. Mas o Espírito Santo sabe. Ele conhece o que está dentro do seu coração. Sim ou não? É por isso que você não tem que confiar em mim. Você tem que confiar nele. Ele sim pode fazer. E ele está dizendo para nós nessa noite, se nós nos revestirmos das armaduras, orientado aqui pelo apóstolo Paulo, se nós nos revestirmos das armaduras de Deus, nós vamos vencer. Não tem uma seta que vai atingir o seu coração. Não tem uma seta que vai atingir a sua cabeça, sua mente. O capacete vai estar aqui. Não vai ter uma seta que vai atingir você. Você sabe por quê? Porque você confia nele. Aleluia. Aleluia. Ele pode até tentar, porque ele vai tentar. Ele está aqui para isso. O inimigo está aqui para isso. Mas você não pode concentrar naquilo que ele faz. Não, dá valor naquilo que Deus está dizendo. O que é que Deus está dizendo? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia. Eu vencerei por vocês. Eu quero que vocês entendam que a minha palavra é a verdade. Ela é o escudo. Ela também é a espada. Vocês vão vencer as setas, os dardos inflamados do inimigo. Nós somos mais que vencedores em Cristo, se nós quisermos realmente viver em paz. Agora, o que acontece? Muita coisa conosco. Acontece que às vezes nós damos muito valor àquilo que o inimigo fala. Nós damos muito valor às palavras erradas, às palavras negativas, melhor, às palavras malditas. Não dá valor nisso, irmãos. Faz de conta que você nem ouviu. Essa semana eu tirei um conselho com o pastor e ele falou assim, olha, quando você ouvir essas coisas, só ouve, entra aqui, sai aqui, esquece. Não deixa entrar no seu coração palavras que vai falar mal de alguém, palavras que vai denegrir a imagem de alguém. Não, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para abençoar as pessoas. E uma das setas que o inimigo tem usado muito nos últimos dias, é setas falando de outra pessoa para você. Quando ele joga uma seta, olha, aquela pessoa é assim, 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 ele jogou um espírito de acusação. E aí quando a outra pessoa entra em conversa com ela, é verdade, essa pessoa fez isso mesmo, você entra num acordo, no mundo espiritual das trevas, e você entra em derrota. Nós não podemos aceitar nenhuma seta do mal. Quando alguém vir falar mal de uma pessoa para você, você repreenda ela no nome de Jesus em espírito, e diga assim, olha, esta pessoa, ela acredita no sangue de Cristo, então o problema é dela, não é meu. Se ela pecou, Cristo perdoa, então o problema é dela, não é meu. E quando nós queremos tomar posse da dificuldade das pessoas, do problema das pessoas, nós estamos dizendo assim, olha, Jesus, o Senhor não sabe fazer nada, eu vou resolver esse problema aqui, eu vou entrar num acordo com esse irmão aqui, ele está falando que aquele irmão fez isso, fez aquilo, então eu acho que está errado, eu vou dar um jeito, vou expulsar ele, vou fazer alguma coisa com ele. Isso é a justiça do homem, isso é seta maligna. Nós temos que estar livres disso no nome de Jesus, amém? Nosso coração tem que estar aberto para o amor. Tudo se resume no amor. Diga amor. Tudo se resume no amor. Você acha que você merecia estar aqui? Eu não merecia estar aqui. Mas Jesus me amou, aleluia. Jesus te amou de uma tal forma, segundo a palavra. Ele morreu, derramou o seu sangue, aleluia. Para que aceitar setas? Coloca o escudo. Coloca o capacete. Coloca a couraça. Coloca as armaduras de Deus. Amém? Com as armaduras você pode sair em qualquer lugar. Vamos adorar o Senhor. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus.